Fala pessoal do canal, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal, pessoal. Bom dia a todos vocês. Mais uma vez sejam bem-vindos aí, né? Os nossos novos inscritos nesse canal. Desde já a gratidão aí a Deus, né? Por mais esse dia, por mais essa semana, por mais essa oportunidade. Vamos hoje dar continuidade aí, pessoal, no nosso conteúdo. Hoje, graças a Deus, já estou 100% melhor, né? Como eu havia comentado no último vídeo aí, né, pessoal, esses dias para trás aí, eu não estava gravando os conteúdos, inclusive eu até esclareci aí no meu último vídeo a respeito do que aconteceu, né? Estava passando por um problema, um pequeno problema aí, com relação a uma sinusite muito forte que eu tive, mas graças a Deus já tomei os remédios, já estou bem melhor e vamos retomar aí, né, os nossos vídeos. Tem bastante pessoas aí que colocou nos comentários, então desde já meu muito obrigado a todos vocês aí que se preocuparam, que se perguntaram, que de alguma forma aí se preocuparam aí com a gente, né? Muito obrigado. Pessoal, como eu disse, né? Bem-vindo aí essa nova turma que está chegando agora. E antes de começar esse vídeo, pessoal, eu já quero pedir para você, a gente percebendo aí, olhando aí aos nossos conteúdos, a gente percebeu que devido à quantidade de pessoas que já visualizaram o nosso canal, pessoal, a gente repara que dessa parte das pessoas que já visualizaram, 60% dessas pessoas, pessoal, ainda não são inscritos nesse canal. Então, hoje eu gostaria de pedir vocês, pessoal, se inscreve nesse canal. Para que, Ricardo, se inscrever nesse canal? Primeiro lugar, pessoal, porque todas as vezes que você se inscreve nesse canal, você vai nos ajudar a fazer com que esse canal cresça, com que esse canal tenha reconhecimento, porque é a única forma do YouTube entender que esse conteúdo é relevante, pessoal, é quando você se inscreve nesse canal. Então, para você que está aí assistindo os nossos vídeos e que ainda não se inscreveu, se inscreva hoje nesse canal aí, compartilhe os nossos conteúdos, comenta nos nossos conteúdos, o que você tem achado dos nossos vídeos, né? Se esses vídeos têm agregado valor na vida de vocês, se esse vídeo tem produzido mudança na vida de vocês, então compartilhe esse conteúdo para que também outras pessoas tenham acesso a essas informações que vocês estão tendo aqui hoje. Então, como já tem algumas pessoas perguntando, né, Ricardo, como podemos fazer aí para poder ajudar esse canal a crescer, ajudar esse canal de alguma forma ter mais engajamento? Como podemos fazer para ajudar para que esse canal cresça? E assim, a melhor forma, pessoal, que vocês possam me ajudar a fazer com que esse canal cresça é através de se inscrever e de compartilhar esse conteúdo. Então, desde já, antes de começar a assistir o vídeo aí, já vai aí embaixo aí, né? Se inscreva nesse canal e compartilhe aí esses conteúdos com mais outras pessoas também, ok? Então, quero lançar esse desafio aí. Antes da gente começar esse vídeo, fazer um desafio para você. Pessoal, compartilhe esse vídeo agora, pelo menos com 5 pessoas aí que você conhece, né? No seu grupo social, pessoas que você conhece, ou algum parente, ou algum amigo. Queria fazer esse desafio para você agora, antes de começar esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas agora. Valeu? Então vamos lá? Hoje eu preparei, pessoal, um conteúdo que nós estamos falando a respeito de espiritualidade. E nos nossos vídeos anteriores já falamos aí, né, como fazer
para poder despertar a espiritualidade? Qual é o propósito da espiritualidade? E hoje eu quero falar com vocês, pessoal, qual é o maior vilão da espiritualidade? Ou em outras palavras, qual é a vamos dizer assim, se nós podemos usar de certa forma a espiritualidade, porque existem coisas positivas, mas existe também aqueles verdadeiros vilões, aquelas coisas que atrapalham, que minam a sua espiritualidade. E é interessante a gente saber disso, porque talvez, pessoal, você que está assistindo esse canal, você talvez até se identifique com algum desses sintomas que eu vou falar aqui nesse vídeo, e que uma vez que você identifica esses sintomas, vai ficando mais fácil de você lidar com essa situação. Então, às vezes você sente aquele cansaço excessivo, você muitas das vezes já dorme e acorda cansado, né? Também tem aquelas pessoas que reclamam de muitas dores de cabeça forte, que é aquelas famosas enxaqueca, né, que as pessoas falam, cansaço físico, fadiga, corpo pesado, sabe? Você sente que o seu dia está de alguma forma ali, vamos dizer assim, sobrecarregado. Então, muitas das vezes você pode aí, de certa forma, pessoal, estar vivendo um tempo aonde você está comprometendo a sua espiritualidade através de atitudes que você está tendo do decorrer do seu dia, na sua semana, com as coisas que você vê, com as coisas que você escuta. Então, hoje eu quero falar para você hoje os maiores vilões da espiritualidade, ok? Para que você se atente para isso. Por que que eu decidi, pessoal, fazer esse vídeo falando sobre o vilão, os maiores vilões da espiritualidade? Porque, em primeiro lugar, tem pessoas que já procuraram um médico, porque muitas das vezes a pessoa acha que está com algum problema, com alguma doença, né? Com algum problema de saúde. E quando essa pessoa faz ali todos os exames médicos, você talvez já fez todos os exames médicos, mas o médico diz para você que você não tem, né, nenhum tipo de doença, você não está com nenhum tipo de mal. E aí você fica com aquela dúvida, sem saber o que faz, já tentou fazer de tudo. Às vezes, muitas das vezes já tentou recorrer a um psicólogo, um terapeuta, ou em muitos casos tem pessoas que não procuram por causa de não ter condições financeiras para arcar ali com a terapia, para pagar um psicólogo. Então, hoje eu quero falar para você, pessoal, que muitos desses problemas que você está enfrentando são problemas que, vamos dizer assim, a raiz desses problemas é os vilões da espiritualidade, que eu vou falar com vocês nesse vídeo hoje. Então, esse vídeo vai ser um vídeo bem objetivo, vai ser um vídeo curto, um vídeo bem objetivo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção agora no que eu vou falar com você hoje. Então, só que lembrando, pessoal, para vocês que estão chegando agora nesse canal, esse canal é o canal Psiquiativa. É um canal de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade também, pessoal. Então, para você que tem interesse em saber todos os assuntos da espiritualidade, né? Como eu disse aí, se inscreva nesse canal, assista os nossos vídeos anteriores. Você que tem problemas aí com crenças limitantes, você que acredita que de alguma forma existem alguns bloqueios na sua vida aí, que tem impedido a sua vida de prosperar, tem impedido você de se relacionar com pessoas boas, de alguma forma tem afetado a sua carreira profissional, sua vida empresarial. Então,
assista os nossos vídeos anteriores, que isso vai ajudar você a desbloquear essas crenças limitantes. E hoje eu vou falar um pouco a respeito delas também aqui, porque elas também são alguns vilões da espiritualidade, ok? Então vamos lá, sem muitas delongas, vou falar, pessoal, um dos primeiros vilões da espiritualidade, que é os pensamentos, pessoal. Um dos maiores vilões da espiritualidade são os pensamentos que você tem no decorrer do seu dia. Por quê? Porque já falei aqui, pessoal, anteriormente, que pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Então, ou seja, a sua vida ou a sua vida vai ser aquilo que você pensa. Inclusive, existe um certo ditado, e na verdade, né, pessoal, é até um versículo bíblico que diz o seguinte: assim como você imagina no seu coração, assim você o é. Assim também quem conhece aí de Bíblia mais a fundo, se alguém aí que conhece aquela passagem, né? Porque até mesmo quem não conhece de Bíblia, mas já vai ter ouvido falar a respeito de uma passagem do livro que fala a respeito da vida de Jó, né? Jó era um homem ali temente a Deus, um homem que tinha uma conduta, vamos dizer assim, irrepreensível, era um homem muito, vamos dizer assim, um homem muito bom. Mas um dia, de certa forma, a destruição, né, se abateu contra a vida dele. E lógico que houve ali uma certa permissão de Deus, né, para que aquilo acontecesse, mas em dado momento, o que ele disse ali? Ele declarou com a sua própria boca, ele disse: como eu imaginei, assim me aconteceu. Então, a imaginação, pessoal, os pensamentos que você tem a respeito de você mesmo, os pensamentos que você carrega, isso vai ditar muito sobre a sua vida. Então, se você carrega pensamentos, pessoal, positivos, e isso aqui nem tem a ver só com essa questão da positividade, embora é lógico que tudo isso acrescenta, mas se você cultiva pensamentos saudáveis, se você cultiva pensamentos, pessoal, de coisas dando certos na sua vida, você fechando bons negócios, de você tendo uma saúde abundante, se você cultiva pensamentos de coisas positivas se realizando, então como você pensa ou como você imagina, porque a imaginação, pessoal, é um processo de criação. Então quando você está pensando, você está imaginando alguma coisa. E como eu disse, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, primeiramente você começa a criar aquele pensamento, porque principalmente, pessoal, sabe aqueles pensamentos que você começa a pensar em algo no decorrer do seu dia, principalmente seja coisas boas ou coisas ruins, e você começa a cultivar aquele pensamento ao longo do dia. E muitas das vezes você já deve ter se pego aí naquela situação de repente, quando você assusta, aquilo acontece. Então, a forma como que você pensa, isso vai ditar muito sobre a sua espiritualidade. Ou vai influenciar para o bem, ou vai influenciar para o mal. Então, se você, como eu disse, você começar a pensar sobre saúde, imaginar o seu corpo saudável, imaginar coisas boas acontecendo na sua vida, assim vai acontecer, porque o pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar um determinado comportamento, e esse comportamento vai ser condizente
com aquele pensamento que você teve, né? Não tem como você pensar em uma coisa e de alguma forma colher outra. Então, os seus pensamentos, pessoal, principalmente os negativos, né, é o maior vilão da sua espiritualidade. E por que eu estou falando isso? Porque, inclusive, eu já falei no vídeo anterior aqui, que tem muitas pessoas, e eu vou falar o porquê que isso acontece, tá, pessoal? Vou explicar muito bem a respeito disso, para ficar bem claro esse assunto. Tem pessoas que cultivam, pessoal, os pensamentos de doença o tempo todo. Então, são aquelas pessoas que de tanto, e isso aí vai estar ligado ao que eu vou falar, o que faz com que isso produza, de certa forma, esses pensamentos, mas a questão da alimentação, né? O que você está alimentando os seus pensamentos? Porque os seus pensamentos, pessoal, são alimentados por algumas coisas. Então, tem pessoas que só têm pensamentos negativos de si mesmo. Então, são pessoas que se vê ali com tudo dando errado para ela. São pessoas que se imaginam doentes. São pessoas que se imaginam, de certa forma, vivendo situações catastróficas na vida delas. Então, isso consequentemente vai acabar acontecendo com ela. Então, os seus pensamentos vão influenciar o seu dia, os seus pensamentos vão influenciar o seu ano, a sua vida, entende? Então, um dos maiores vilões aí da espiritualidade são os seus pensamentos, porque se você cultiva pensamentos assim, você, de certa forma, você vai estar afetando a sua espiritualidade. Por quê? Não tem como eu acreditar em algo bom, de certa forma, aquela pessoa que deseja, vamos supor, vamos colocar aqui um exemplo, a pessoa, ela deseja fazer algo bom, mas na mente dela mesma, ela não se sente capaz de realizar aquele objetivo em si. Então, provavelmente, isso não vai acontecer. Porque eu não posso acreditar em alguma coisa, desejar algo, perdão, mas acreditar que ela não tem capacidade para alcançar aquilo. Então, precisa estar em sintonia os meus desejos com os meus pensamentos. Entende como que funciona? Então, precisa haver um alinhamento, pessoal. Então, tem muitas pessoas que não alcançam vamos dizer, alguns desejos, alguns pedidos, ou até mesmo algumas orações, porque pede algo, mas muitas das vezes não acredita na capacidade de receber aquilo que ela está buscando. Então, isso aí é até a resposta de muitas orações não respondidas, de muitas pessoas que talvez até está assistindo esse vídeo hoje. Então, você está se perguntando: poxa, por que as minhas orações não são respondidas? Por que eu não consigo alcançar aquele determinado objetivo? Por que eu não consigo realizar aquele sonho? É porque muitas das vezes, pessoal, você deseja algo, mas os seus pensamentos estão lutando contra aquilo que você quer alcançar. Então, seus pensamentos vão ditar muito a respeito dos seus resultados em si. E o que alimenta isso, Ricardo? Pessoal, isso está muito claro. Assim como o nosso corpo, se você colocar alimentos saudáveis, né, vamos dizer assim, para dentro de você, você se alimentar de alimentos saudáveis, você vai estar também cuidando do seu corpo. Assim também, pessoal, são as coisas que você vê, que você assiste, que você escuta. Então, muitas das coisas que estão aí, pessoal, atrapalhando, que estão causando esses pensamentos confusos,
esses pensamentos que você não gostaria de ter, estão muito relacionados às coisas que você está escutando, às coisas que você está assistindo. Então, uma coisa, pessoal, que eu faço hoje, eu cultivo esse hábito na minha vida hoje, eu indico muito. E é difícil fazer isso porque nos dias atuais, muitas das vezes, as pessoas já acordam de manhã, a primeira coisa que ela faz, pessoal, é o quê? É pegar o celular. Geralmente, ou é pegar o celular, ou é ligar a televisão para poder ver ali as primeiras notícias do dia. Então, pessoal, isso de certa forma, isso faz com que isso se torne um vilão da sua espiritualidade. Porque como o seu dia começa, isso vai determinar, pessoal, como o seu dia vai ser. Então, se você começa o seu dia se alimentando de más notícias, se você já começa o seu dia ali, de certa forma, trocando mensagens, enviando mensagens ali, recebendo notícias, entende? Então, isso de certa forma, pessoal, vai fazer com que se você, por exemplo, você já começa o dia recebendo uma notícia ruim, automaticamente, pessoal, isso vai acabar afetando todo o restante do seu dia. Então, muitas das vezes, e o que é o grande problema disso? Que muitas das vezes, como eu disse, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela levanta de manhã é pegar o celular ou ligar a televisão para poder ver notícias ruins. Então, isso é um vilão, pessoal, da espiritualidade. Isso mina a sua espiritualidade, isso mina as suas forças, isso mina as suas energias. De certa forma, isso tira toda aquela expectativa, toda aquela esperança de que de alguma forma alguma coisa boa poderia acontecer no seu dia. Então, uma das coisas que você precisa retirar, pessoal, é esse hábito. Embora eu sei que é muito difícil, pessoal, fazer isso, principalmente nos dias atuais, porque a maioria das coisas que a gente faz hoje depende do celular. Então, tem casos, né, que a pessoa é um empresário, tem situações que a pessoa já trabalha com o aparelho do celular ali, então há uma necessidade, há uma demanda para isso. Mas talvez você que não precisa dessa demanda, talvez seja o seu caso, então você tem um trabalho que não precisa necessariamente o primeiro hábito ser ali de certa forma pegar o celular e já começar ali ver notícias ruins, ver informações ruins, sabe? Então a pessoa já começa de ouvindo ali notícias de pessoas que mataram outras se suicidaram, coisas que estão acontecendo no mundo. Pessoal, todas essas coisas, de certa forma, são coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mas a primeira coisa que nós precisamos ter consciência é que nós só temos controle sobre a nossa vida. E isso é um dos fatores que eu vou falar, pessoal. Nós vamos começar a trabalhar um pouco sobre inteligência emocional e entender que inteligência emocional também é eu saber que eu só tenho controle sobre as coisas que eu faço, mas que eu não tenho controle sobre as coisas que estão acontecendo à minha volta. Então, uma das coisas que minam também muito, que é um dos maiores vilões da espiritualidade, é você tentar controlar as coisas à sua volta. Porque nós não temos controle sobre o outro, nós não temos controle sobre o que vai acontecer, nós temos controle sobre a nossa vida. Então, tem pessoas que, por causa dessas notícias ruins, por causa dessas coisas que elas escutam, que elas estão vendo, elas ficam muitas das vezes o que? Perturbadas. Elas ficam inquietas, ansiosas, preocupadas com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, você precisa entender, em primeiro lugar,
que você não tem controle das coisas que acontecem à sua volta. Você só tem controle sobre a sua vida, sobre as suas ações e sobre as suas atitudes. Sobre o outro, isso é o outro que precisa resolver. Sobre o que está acontecendo no mundo, nós podemos contribuir de algumas formas, mas essas coisas não estão no meu controle. Então, e quando eu entendo isso, pessoal, olha para você ver como que isso é uma ferramenta de transformação. Quando eu entendo isso, a minha vida muda. Porque eu paro de tentar controlar o que não está na minha, vamos dizer assim, nas minhas mãos. Tem muitas pessoas que sofrem com ansiedade, depressão. Tem muitas pessoas que estão sofrendo com problemas, com transtornos psicológicos muito graves, porque são pessoas que estão tentando controlar o que não tem controle. E quando elas entendem que o controle que elas têm é simples o controle da vida delas, a transformação acontece. Então você que está assistindo esse vídeo hoje, talvez você se identifique com o que eu falei aqui. Você está tentando controlar o mundo lá fora, tentando controlar as coisas à sua volta. E você está aí sofrendo com depressão, com ansiedade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer hoje é entender que essas coisas não estão sob o seu controle. Então, mas vamos continuar aqui porque tem mais alguns fatores que contribuem. Então, os pensamentos é um dos maiores vilões, ok? O tentar controlar as coisas à minha volta também afeta a minha espiritualidade, porque eu entendo, pessoal, que o mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo, como eu disse, estão sobre um poder que é muito maior do que eu. Entende? Então, eu querer controlar essas coisas é buscar, de certa forma, tentar chamar a responsabilidade de algo que não é a minha responsabilidade. O controle do mundo está nas mãos de Deus e cabe a Ele fazer aquilo que Ele quer. E é claro também, né, pessoal, que muitas das coisas que estão acontecendo no mundo são consequências das escolhas que o homem mesmo está fazendo, né? Que o homem ou a mulher, que seja, né? Que o ser humano, vamos dizer assim, para a gente não ficar só nessa coisa, para achar que eu estou usando aqui apenas a imagem, a figura masculina, não. É o que o ser humano está criando. Então, todas as escolhas do ser humano vão ter as suas consequências em si, né? Então, pensamentos e o tentar controlar, isso afeta a minha espiritualidade. Outra coisa que é o vilão também, um dos vilões, são as crenças, pessoal. Eu já falei aqui, eu não vou ficar me mantendo nesse assunto das crenças, porque tem vídeo aqui no canal, pessoal, falando só a respeito de crenças limitantes e de como quebrar esses bloqueios, porque as crenças limitantes, pessoal, elas também são outros fatores que minam as suas energias, que minam, pessoal, a sua espiritualidade, porque não adianta só ter espiritualidade, nós precisamos manter essa espiritualidade viva dentro de nós o tempo todo. E existem esses vilões, esses fatores que de alguma forma vão minar essa energia para fora. Então, como eu falei, negatividade. Então, você pode reparar para você ver. Tem você que não tem esse costume de já levantar de manhã, pegar o celular, mas que você tem o costume de levantar, tem uma rotina espiritual pela manhã, mas no decorrer do dia, quando você começa a trabalhar, que você começa a conversar com outras pessoas, seja no seu ambiente de trabalho, home office ou de qualquer outra forma, mas seja no WhatsApp ou quando você entra ali no seu Instagram, você começa ali entrar no seu meio social e você começa a receber essas notícias não te afetam, elas não abalam o seu dia. Porque você sabe, você tem a consciência que a sua felicidade é única. Então você não vai se permitir deixar
que as coisas à sua volta afetem a sua felicidade em si. Então isso só tem quem é uma pessoa que tem uma espiritualidade e de certa forma uma maturidade emocional, ok? Então, se você não tem, você precisa adquirir essa inteligência emocional, pessoal, porque é isso que nos mantém vivo, é isso que nos mantém firme, independentemente das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Não é, pessoal, que nós não precisamos saber das coisas que estão acontecendo, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou falando é que quando você tem inteligência emocional, maturidade espiritual, mesmo que o mundo desabe ao seu redor, entre aspas, tá, pessoal? Mas ainda assim você não se abala por nada disso. Então as pessoas podem falar do governo, as pessoas podem falar de política, pode falar de qualquer coisa, de doenças ou de qualquer outras coisas, mas isso não afeta a sua vida, isso não muda a sua felicidade, ok? Então, as crenças limitantes são outros vilões da espiritualidade. Isso mina a sua espiritualidade, ok? Então, nós precisamos, de certa forma, identificar essas crenças. Qual crenças são essas, pessoal? Volta no vídeo anterior lá, assiste os nossos vídeos sobre crenças limitantes que você vai saber. Então, outras coisas são os grupos sociais. Então, você já deve ter ouvido, eu gosto muito de falar sempre aqui a respeito disso, todas as vezes que eu achar necessário, eu vou estar falando aqui a respeito disso, é sobre os grupos sociais. Então, as pessoas que você se relaciona, as pessoas que estão inseridas no seu grupo social, vão ditar também, pessoal. Se você, de certa forma, vai ter ali o seu um dia bom, ou se você vai ter um dia ruim. Ou vão ditar se você, de certa forma, elas vão carregar mais as suas energias, fazer com que você continue ali o seu dia bem, positivo. Existe aí existe um palestrante, pessoal, que eu admiro muito, e ele fala o seguinte, tenha no seu grupo social apenas uma pessoa, vamos dizer assim, aquela pessoa negativa, né? Claro, ali. Por quê? Porque mais de um, pessoal, aquilo de certa forma contamina. Então, uma pessoa negativa na equipe é até tolerável. Por quê? Por quê, Ricardo? Porque, de certa forma, essa pessoa ela vai ser, de certa forma, ali para o grupo social, aquela pessoa que vai sempre estar, de certa forma, trazendo aquele certo alerta, mas não sendo um impedimento. Mas mais do que um, pessoal, de certa forma já acaba comprometendo todo o grupo. Então, é aquela pessoa que começa a fofocar com um, começa a fofocar com o outro, começa a falar mal de um, começa a falar mal de outro, principalmente em casos de empresa. Sabe? Aquela pessoa começa a falar mal do patrão, começa a falar mal do funcionário, de repente ela causa um alvoroço dentro da empresa, de repente ela causa aquela confusão, não consegue ter um clima legal dentro da empresa e automaticamente aquilo não vai fluir, não vai fazer bem. Então, quando você trabalha com uma equipe legal, pessoal, de pessoas proativas, pessoas que estão ali no mesmo objetivo do que você, automaticamente o que isso vai gerar? Vai fazer com que a empresa produza mais, vai fazer com que essa empresa se destaque, os funcionários vão trabalhar tudo na mesma sintonia e o resultado, pessoal, a gente sabe qual que é, né? Provavelmente uma empresa bem-sucedida, uma empresa abençoada. Então, uma das coisas que nós precisamos trabalhar muito são os grupos sociais, as pessoas que nós trabalhamos, o grupo social do WhatsApp. Então, se você tá aí, pessoal, naquele grupinho do WhatsApp que só compartilha pornografia, que só
compartilha vídeos, pessoal, vídeo de acidentes, grupo social que só compartilha fofoca dos famosos, fofoca de político. Saia desse grupo já, pessoal. Esse grupo social está comprometendo a sua espiritualidade, ok? Então, se você está nesse grupinho, sai fora desse grupo, desativa esse grupo aí, porque esse grupo não vai produzir nada de bom sobre a sua vida, só vai atrasar o seu lado. Em outras palavras, pode ser quem for, pode ser até um grupo da família, mas se é um grupo, pessoal, que só está virado para poder compartilhar coisas ruins, não faz parte do seu ciclo social, ok? Isso é uma dica que eu quero deixar aqui. Então, grupos sociais, políticos, religiosos até que nós não vamos ter muito essa dificuldade, né, pessoal? Embora cada grupo religioso, e eu não vou entrar nesse assunto, né? Cada um cultiva a sua fé, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um com a sua cultura, porque cada religião, de certa forma, também traz consigo uma certa cultura. Então, não vou entrar nesse assunto, mas é interessante a gente saber se essa cultura religiosa, se esses hábitos religiosos, eles estão condizentes com aquilo que eu acredito. Então, se não vão contra os meus dogmas, contra os meus preceitos e valores, com certeza esse é um grupo religioso positivo que vai fazer com que você carregue aí essas baterias da espiritualidade, vão ser aí, de certa forma, um fator positivo para a sua espiritualidade. Então, um dos vilões são os pensamentos, as crenças, os grupos sociais, né, religiosos e culturais. Agora, quando eu falo de pensamentos e crenças e grupos sociais, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Eu quero mostrar para vocês que o que esses grupos geram, o porquê, o que isso faz com que, de certa forma, se torne o vilão. Porque são esses grupos, pessoal, que vão gerar para você distração, medo, preocupação, ansiedade, sabe? Então, porque quando você recebe uma notícia, pessoal, principalmente uma notícia negativa, isso, como eu disse, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, quando você escuta ou você vê aí essas mensagens, quando compartilha no grupo ali, olha o que acabou de acontecer no mundo, olha o que acabou de acontecer aqui, esse acidente, as pessoas compartilhando tragédia, sabe? Porque hoje as pessoas estão assim, né? Você vai ver aí compartilhando no grupo pornografia, como eu acabei de falar. Então, isso aí, de certa forma, pessoal, vai gerando umas distrações, de certa forma, e essas distrações também você acaba entrando nessa mesma sintonia que essas pessoas estão. Então você acaba, de certa forma, se conectando com essas experiências em si. Então, isso de certa forma começa ali a ruminar nos seus pensamentos. Então você começa a pensar sobre isso, pensar sobre pornografia, você começa a pensar sobre tragédia, você começa a pensar sobre coisas ruins. Daqui um pouquinho você começa a ficar triste, daqui um pouquinho aquilo estragou o seu dia. Você entende como que isso é tão sério? Então, você precisa tomar cuidado, pessoal, com as coisas que você vê e com as coisas que você escuta. Porque nós precisamos observar, mas não absorver essas coisas. Só que o grande vilão de tudo isso é que tem pessoas que ainda não conseguiram desenvolver essa capacidade de observar, mas de não absorver tudo isso.
Então tem pessoas que ainda não conseguiram adquirir essa maturidade. Então, para as pessoas que ainda não conseguiram adquirir essa maturidade, eu indico que você tome cuidado com as coisas que você escuta, com as coisas que você vê, com as coisas que você está compartilhando, com seus grupos sociais, com as pessoas que você está se relacionando. Porque provavelmente isso vai de alguma forma ou outra afetar o seu dia, afetar a sua vida, o seu profissional, a sua empresa, o seu negócio, porque as coisas que te afetam de alguma forma ou de outra, você vai levar isso para a vida. Você vai acabar levando isso para dentro da sua casa, você vai acabar levando isso para dentro da sua empresa, do seu negócio. Então, automaticamente vai acabar afetando os seus relacionamentos, afetando a sua vida, a sua família, o seu negócio e todas as outras coisas também. Então, como eu disse no último vídeo, nós temos que ser portadores de boas notícias, ok? Então, esse é um dos vilões da espiritualidade. Esse vídeo de hoje eu queria falar com você a respeito disso. Um dos vilões da espiritualidade são os pensamentos que você cultiva, as crenças que você cultiva, os grupos sociais e políticos, todas essas coisas de alguma forma, se você não saber lidar com elas, isso de certa forma vai acabar afetando a sua espiritualidade, porque automaticamente, como eu disse, pessoal, no próximo vídeo vou falar aqui quais são os benefícios, né? Como que eu faço para sempre me manter positivo com a minha espiritualidade. Esse é o próximo vídeo. E aí eu vou falar com vocês, eu vou usar o exemplo, pessoal, do frasco, do vaso. Nós somos recipientes, pessoal. E esse recipiente é a nossa responsabilidade de depositar dentro dele coisas boas. Mas só que tudo aquilo que nós absorvemos no decorrer do nosso dia é que vai ditar como esse frasco, como esse vaso vai estar, ok? Mas não perca o nosso próximo vídeo, que é onde que eu vou falar a respeito disso. Então, até aqui, eu espero que vocês estejam entendidos a respeito disso. Quais são um dos maiores vilões da espiritualidade? Pensamentos negativos, distrações, ciclos sociais que de certa forma não agregam valor nenhum na minha vida, né? Porque vão produzir o medo, a ansiedade, vão produzir aí a raiva, porque tem coisas que você escuta, muitas das vezes, sabe aquela coisa que você escuta, você fica com raiva e nem foi com você, principalmente quando é fofoca. Às vezes a pessoa vem compartilhar com você, principalmente no caso das mulheres, né, que compartilha muito sobre a questão dos relacionamentos. Então, às vezes uma amiga vem compartilhar, olha o que o meu esposo fez comigo, olha o que o meu namorado fez comigo, olha só o que fulano fez comigo. Aí sabe o que acontece? Você começa a sentir raiva, aversão contra aquela figura masculina ou sobre aquela pessoa em si. Sabe só que qual é o maior problema disso? Que muitas das vezes, pessoal, eu só posso fazer um julgamento uma vez que eu escuto as duas partes. Então, eu não posso fazer um pré-julgamento baseado simplesmente numa coisa que eu escutei de uma pessoa. Eu escutei a versão da outra pessoa? Não. Então, você não pode fazer um julgamento de alguém que você muitas das vezes nem conhece. Mas o que acontece? Você já de primeira, você já começa a cultivar o sentimento de raiva pela aquela pessoa. E nós sabemos, pessoal, que a espiritualidade não tem nada a ver, não tem sintonia com essas coisas. Porque a espiritualidade é paz, é amor, é cumplicidade. Então, entende? É você amar o próximo. Espiritualidades tem a ver, pessoal, com a compaixão, com amor pelo próximo. Então, ela não está ligada à raiva, a medo, a coisas negativas, ok? Então, espero que você tenha entendido até aqui.
esse vídeo vai ficando por aqui. Não perca o nosso próximo vídeo agora, onde que eu vou falar aí como que a gente faz para que a gente possa fazer com que a nossa espiritualidade ela seja sempre no sentido construtivo, ok? Então, canal Psique Ativa, não perca os nossos próximos vídeos. E os vídeos que vocês não assistiram ainda, pessoal, vai lá, assista os nossos vídeos, tem conteúdos muito interessantes, vai trazer crescimento, vai produzir crescimento na sua vida, amadurecimento. E outra coisa, pessoal, que eu já quero falar aqui, não esqueçam, hein, pessoal, dia 23, 24 e 25 vai ser a nossa viagem aí, onde que nós vamos estar ali em São Paulo. Inclusive, gostaria que vocês colocassem nos comentários abaixo aí, se tiver alguém aí que está nos assistindo aí que é de São Paulo, pessoal. Nós vamos estar em São Paulo, vamos estar lá num evento lá no prédio da Bolsa de Valores em São Paulo, tá? Fui convidado aí para participar desse evento. Já agradeci, mas quero mais uma vez agradecer aí ao meu cunhado, né, que está aí patrocinando aí para que eu possa participar desse evento aí. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Que Deus continue honrando, abençoando a sua vida. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês e valeu!